Boa noite, a Soberania TV recebe esta noite o terceiro candidato à presidência do município, no caso Antero Almeida, atual vereador do PSD e que concorre pelo CDS-PP. Depois ficam a faltar as conversas com Milton Matos, da CDU, no dia 9 de setembro, Rui Melo, do Chega, no dia 14, e Francisco Vitorino, do PS, no dia 16. No decorrer da preparação de listas para estas eleições autárquicas, o convidado desta noite bateu com a porta no PSD, demitiu-se da estrutura conselhia e foi acolhido pelos centristas. Antero Almeida, boa noite, bem-vindo à Soberania TV. Quem é o candidato que temos à nossa frente? É o cabeça de lista do CDS, PP ou do PSD? Boa noite, Jorge. Desde já permita-me agradecer a oportunidade de estar aqui, saudar a realização destes debates que creio que são essenciais para que as pessoas possam, no dia 26, fazer uma escolha consciente. Nós sabemos que a campanha, normalmente, nos últimos anos, e esta também não tem fugido à exceção, debruça-se mais sobre as pessoas, sobre tricas e pouco sobre ideias, e creio que estes debates são essenciais para que as pessoas possam fazer essa escolha serenamente e de modo informado. Eu imaginei que iria tocar nesse assunto. Obviamente não deixa de ser um assunto incontornável porque é todo estranho. Até porque na última entrevista que concedeste ao nosso jornal, dizias aqui em título que eras o único militante do PSD que era candidato a presidente da Câmara. Isto foi no dia 28 de julho. Correto. Facto é que depois, entretanto, parece que houve aí novidades, mas eu também nunca fui contactado, nunca fui notificado, continuo a receber e-mails para comparecer nos eventos do PSD, pode haver ali alguma variação, mas isso honestamente é o que menos... Já lá vamos também a esse assunto. É o que menos me interessa. Eu sempre tive uma matriz social-democrata, sempre fui militante por acreditar na ideologia do PSD, estive neste mandato a defender a ideologia do PSD, digamos assim, aquilo que nos propusemos fazer há 4 anos, mas depois houve aqui um volte-face e custa-me por vezes ouvir que eu é que sou o campeão, pelos vistos, das transumâncias e das trocas, quando a Águeda, politicamente, nas últimas décadas, tem tido bastantes, inúmeros casos, e vou-me abster de os enumerar, dessas ditas transumâncias. Mas... Quanto a esta questão, o candidato que está à frente do Jorge é uma pessoa interessada por Águeda, que quer fazer coisas por Águeda, que não concorda com a atual gestão, por algumas mudanças ou pequenas remodelações que possam haver, porque a linha condutora está lá e já passaremos também a focar esse assunto. Eu não mudei. Mantenho o meu rumo. A nível nacional, as coligações entre PSD e CDS têm sido uma constante, em Aveiro, aqui mais perto, mas por todo o país. Facto é que eu mantenho o meu tom crítico, com substância, não faço a crítica pela crítica. E o CDS, que também sempre manteve este tom crítico, percebeu que houve aqui uma inflexão, neste caso da parte do PSD, que desistiu de lutar por aquilo em que acreditava, e faz-me lembrar um bocadinho aquele célebre pensador, entre aspas, Groucho Marx, que nos diz: estes são os meus princípios, mas se não gosta deles, eu tenho outros. E parece que foi isso um bocadinho que o PSD fez. Passou 16 anos a combater um determinado tipo de governação e depois, ou porque a tarefa era mais difícil, mais complicada, demitiu-se da luta e eu, como não sou de virar as costas ao desafio e à luta, decidi manter o rumo que sempre tive. Acontece que o presidente da Conselhia do PSD, Luís Tendeiro, disse em meados de abril qualquer coisa como isto: o Antero Almeida esteve disponível para participar no acordo político conjuntos, desde que na condição de segundo da lista. E ninguém desmentiu esta afirmação de Luís Tendeiro. Não, eu sobre esta questão da saída do PSD, tentei, para proteger aquele que sempre foi o meu partido, de não discutir, tentar abster-me de discutir na praça pública este tipo de assuntos. O facto é que, se vamos a citações, eu teria aqui muito mais citações a fazer. E depois a palavra de cada um vale o que vale, mas posso-lhe dar aqui, desde logo, começar por estranhar na apresentação da candidatura desta coligação estranhíssima que se denomina Juntos por Águeda, que permita uma retificação até do candidato
candidato à reeleição, Jorge Almeida, que esteve aqui há alguns dias, que disse que o MPT e o PSD iam apoiar o Movimento Juntos. Ora, a lei eleitoral é clara, não é possível a coligação de movimentos independentes com partidos. Há aqui uma tentativa de ludibriar os eleitores e eu com isso nunca poderia compactuar e creio que se há nota aqui a dar o Movimento Juntos deixou de existir. Há uma coligação que opta por essa denominação para tentar salvaguardar algum do capital político que o Movimento Juntos de há 4 anos tinha. Mas feita essa ressalva, eu achei muito estranho nessa apresentação o engenheiro Salvador Malheiro a referir-se ao nosso Presidente e aos nossos vereadores. Achei muito estranho. Mas só para lhe dar exemplo, e como disse, se estamos numa onda de citações, em 19 de fevereiro fiz o meu último Sextas Camaração, que foi um espaço de tentativa de algum debate e que fui recebendo alguns contributos, e sempre tive o apoio do PSD até então. Mas no dia 19 de janeiro, eu recordo que o Luís Tendeiro, que acabou de citar, emitiu um comunicado quando a Soberania, pela primeira vez, falou que haveria a hipótese de Jorge Almeida ser o candidato pelo PSD, foi emitido um comunicado a dizer que, em momento algum, estabeleceu qualquer contacto com o enfermeiro Jorge Almeida. Ora, após a minha saída, e só numa tentativa de me tentar denegrir de alguma forma, avançaram com um comunicado, isto em abril, em meados de abril, a dizer que já havia contactos desde outubro e que eu teria perfeito conhecimento desses contactos, que na realidade não tinha, até porque em setembro o Presidente do PSD afirmou numa entrevista que para efeitos de coligações, o PSD está fora. Isso até foi na região de Águeda, foi na concorrência, mas... Ou seja, ficamos aqui sem perceber. Então, em setembro não havia coligações, depois, pelos vistos, em fevereiro já há. Em fevereiro não houve qualquer tentativa de contacto com o enfermeiro Jorge Almeida e depois, em abril, pelos vistos, já havia negociações desde outubro. Ficamos aqui um bocadinho perdidos, mas eu também não me queria alongar. Certo é que desafio até as pessoas lá em casa a percorrerem a página de Facebook do PSD de Águeda, onde poderão encontrar artigos, por exemplo, a 14 de dezembro de 2020, não foi em 2010, não foi em 2000, não foi há 20 anos, foi em 2020, em dezembro, aqui há poucos meses, um texto sobre a normalização do insulto, em que se criticava esta posição um pouco autocrática dos Juntos. A 18 de novembro, críticas sobre a eliminação de Natal, que eram gastos excessivos e que eram uma irresponsabilidade. Em outubro de 2020, não há inovação, não há planeamento na estratégia. Uma entrevista minha, que foi partilhada, e por isso subscrita, pelo PSD. Em 13 de setembro, isto tudo de 2020, eu não estou a falar de há 20 anos, estou a falar de há uns meses atrás. Nessa tal entrevista de Luís Tendeiro, em que diz que o PSD não está à venda nem a leilão, a Águeda já teve influência política, hoje não tem, esta é uma Câmara que é reativa em vez de proativa, as medidas que toma são avulsas. Em 31 de julho, Samuel Vilela, que vai número 5 à Câmara, diz que a Águeda também faz parte do clube daqueles que não têm uma estratégia verdadeiramente pensada. A 29 de julho, falta estratégia e planeamento na defesa da floresta contra incêndios. Em 19 de maio, que havia uma inoperância face ao Covid. Em 11 de março, a Comissão Política repudiava a tentativa de justificação, que era atabalhoada e populista, que é uma posição reveladora da falta de respeito pelos autarcas e revela uma postura autoritária e preocupante com a ação. E mais haveria para dizer, mas isto são só algumas das citações de há meses, não foi de há anos. Eu continuo a pensar exatamente isto e a subscrever isto. Ou seja, se houve alguma mudança, essa mudança não foi da minha parte. Mas aquilo que quero, como volto a dizer, encerrado este capítulo, era mesmo falar das ideias para a Águeda e da falta de ideias que eu entendo que há da parte do poder. Daqui a pouco já vamos falar nessas ideias para o futuro, mas a pergunta que se impõe é a seguinte: quais são as diferenças visíveis entre o PSD e o CDS-PP agora que passou de um lado para o outro? Certo. Eu, para todos os efeitos, não pretendo, pelo menos num futuro próximo, não vejo hipótese de me filiar no CDS. Lá está, não sei em termos de militância do PSD, eu neste momento estou completamente focado, faltam poucas semanas. O secretário-geral do PSD veio apressar-se a dizer, logo que a candidatura do CDS deu entrada no tribunal, que o Antero Almeida estava afastado da militância do PSD. Isto aqui que também coloca uma dificuldade,
Como é que pensas em orientar a tua carreira política a partir de 27 de setembro? Eu não tenho grandes problemas com isso, porque a verdade eu tenho a minha vida pessoal, profissional, perfeitamente estruturada. Este é um empréstimo meu, digamos assim, que eu quero fazer à Águeda. Quero-me disponibilizar para os aguedenses, para lhes conseguir mostrar que tenho capacidade para implementar ideias, para ouvir as pessoas, para estar na política de uma forma diferente. As pessoas julgar-me-ão, dia 26, e à nossa candidatura, e depois seguirei tranquilamente o meu caminho. Se não for essa a ideia, o que espero que não aconteça, dos aguedenses, continuarei a minha vida sem problema nenhum. Ou seja, eu creio que referi na entrevista escrita, já não me recordo, foram algumas entrevistas que já dei, felizmente, mas que nunca fiz depender a minha vida da política. Estou apaixonadamente, mas desinteressadamente, digamos assim, na política, é mesmo por uma questão de missão, de espírito de sacrifício, de fazer pelos outros, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e por isso, como não dependo e não tenho de me agarrar desesperadamente a qualquer tipo de solução, o que nem todos poderão dizer, não terei qualquer tipo de problema com qualquer tipo de resultado que haja no dia 26, mas que espero que seja um resultado positivo, como é óbvio. Passam agora 24 anos sobre a data em que o CDS elegeu o seu último vereador em lista única. Foi em 1997, com o saudoso Alberto Fernando Dias Ferreira, de Fermentelos, que obteve qualquer coisa como 3.425 votos nessa altura. Sabendo-se que o CDS só conseguiu 1.330 há 4 anos, pergunto, como é que vais conseguir o milagre da multiplicação de votos para garantir a tua eleição? Eu acho que é relativamente simples perceber as contas. Na política, nem sempre 2 e 2 são 4. Eu recordo que em 2001, o próprio Jorge Almeida preparava-se para ser candidato à Câmara pelo CDS, entendeu e fez força para que houvesse uma coligação entre o CDS e o PS, para tentarem, neste caso, derrotar o PSD. E o facto é que, pela primeira vez, o PSD teve uma maioria absoluta. Ou seja, em termos teóricos, o PS e o CDS coligados teriam mais votos que o PSD. É verdade. E não foi isso que se verificou. As pessoas não gostam destas lutas do poder pelo poder. E eu denoto os feedbacks que tenho tido são extremamente positivos. Os apoios desta candidatura, quer em termos de pessoas que emprestam o seu tempo e disponibilidade, que manifestam o seu apoio, até mesmo em termos de financiamento da campanha, não só uma questão de procura, mas tenho tido algumas pessoas que se disponibilizam, se for necessário alguma coisa, estou disposto a ajudar. A relativa facilidade, isto é sempre trabalhoso, mas a relativa facilidade com que conseguimos candidaturas nas 11 juntas de freguesia, com bastantes pessoas. Eu recordo que nas listas entregues no Tribunal, não estive a contar ao pormenor, mas creio que seremos o partido que tem mais fichas subscritas, perto de 500 pessoas. Ora, se extrapolarmos estes números, se o marido e a mulher, ou os pais, se revirem neste projeto e forem votar, creio que conseguiremos facilmente um bom número de votos e, por que não, e às vezes há volte-faces, como eu expliquei, em 2001 houve um volte-face, creio que há aqui uma efetiva possibilidade de discutir a vitória. Não acredito que haja maiorias absolutas, muito sinceramente, não acredito que isso se verifique. Temos também a candidatura do PS, mas de qualquer das formas, não me preocupa muito o número de votos. Aquilo que me deixa satisfeito é mesmo o apoio que eu vou sentindo, o feedback positivo das pessoas que não se revêem neste casamento de conveniência, porque facilmente as pessoas percebem que é um casamento de conveniência. Os indefetíveis do PSD, digamos assim, muitas vezes abordam-me e dizem que estão muito insatisfeitos com esta solução, porque banalizou-se a palavra dos políticos, banalizou-se, porque se passamos 16 anos a criticar uma coisa, não podemos a seguir infletir e defender quem nós criticamos. Por isso acredito que entre alguns insatisfeitos, entre as variedíssimas pessoas que manifestaram apoio, conseguiremos reunir esse voto de confiança. Sendo certo que o nosso lema é a mudança somos nós, porque pretendemos não só uma mudança de caras, uma mudança de rostos, que é sempre necessária. Eu afligiu-me ver a entrevista de Jorge Almeida, porque diz, bem, agora temos o Águeda Aveiro, e nós é que estivemos, nós é que sabemos, quer dizer, não há ninguém substituível.
É uma questão de continuidade de projetos. Ele próprio, e já lá iremos, deixou praticamente todos os projetos cair, pelo menos aqueles que eram relevantes, quando chegou a Presidente, e por isso não o vejo, não posso ver a defender o mesmo, ao mesmo tempo que diz que a nossa equipa mantém-se porque nós é que sabemos, depois diz, mas é preciso renovar porque temos de ter elementos novos, quer dizer, ficamos ali no limbo. E acho que já chega este discurso do poder pelo poder, volto a dizer, com paixão, mas desinteressadamente, propor ideias, propor caras novas, algumas também com outra experiência, fazendo essa simbiose, e sobretudo, tal como falei na entrevista escrita, fazer política de maneira diferente. Quando dizes que estás convencido que não vai haver maioria absoluta, estás a convencer-te que vais ser eleito. Sim, eu creio que, eu sou sincero, ainda ontem, curiosamente, me enviaram uma mensagem a dizer que havia uma preocupação enorme se determinada pessoa entrava, se não entrava, de outro partido. E o que é que tu achas? E sondagens? Eu, honestamente, é o que menos me importa. As sondagens valem o que valem, mas não pode ser esse o foco. O meu foco é estar de peito aberto, conscientemente, de uma forma clara, a expor a minha forma de estar na política e aquilo que eu consigo fazer ou conseguirei e me proponho a fazer. Se as pessoas aceitarem que é um discurso válido, que revêem na minha pessoa capacidade de liderança deste projeto, ficarei satisfeito. Se as pessoas assim não o entenderem, a minha missão cívica está cumprida. Já fizeste referência ao facto do CDS-PP apresentar listas em todas as freguesias do Conselho, feito que nem o PS conseguiu. Pode estar aqui um bom pronúncio? Bom, eu espero que sim. Eu fui assim, quando aceitei o desafio do CDS, uma das primeiras coisas que eu afirmei foi, bem, eu quero uma candidatura ambiciosa, que possa fazer um resultado histórico, pelo menos no passado recente, e isso passa, essencialmente, por ter candidatos em todas as freguesias, por dois motivos. Porque entendo que a posição de candidato de junta, o cargo de presidente de junta, é essencial, porque é o primeiro transmitente, digamos assim, o primeiro vaso comunicador da população para com a Câmara Municipal. São os 11 candidatos que nós temos, que eu vejo todos eles com boas perspectivas de... eu sei que ganhar as 11 é virtualmente impossível, mas vejo-os a discutir, a fazer uma campanha limpa e a discutir as ideias pelas ideias e creio que estão a fazer um excelente trabalho e, no fundo, são eles os pontas de lança da candidatura à Câmara Municipal, porque são eles, em cada freguesia, que contactam com o maior número de munícipes possíveis. É virtualmente impossível eu conseguir falar com 46 mil e tal pessoas. Ou seja, tem de ser cada um deles a passar a palavra e a explicar às pessoas um bocadinho desta desorganização, desta confusão política que paira em Águeda e nós, honestamente, esta candidatura quer passar um bocadinho à margem disso. Eu sei que a determinada altura fui ali o foco, estava ali no olho do furacão, mas isso para mim está perfeitamente ultrapassado. O foco agora é mesmo tentar fazer o maior número de debates, tentar chegar ao maior número possível de pessoas para lhes explicar mais do que as ideias, a forma de estar e como pretendemos proceder. Porque isto, e deixo já essa nota, que era uma nota que eu queria deixar aqui, os programas políticos são muito bonitos. Posso dizer que há 4 anos o PS tinha apresentado 100 medidas concretas, 100 medidas para dar a volta ao Conselho. O PS tinha um programa eleitoral interessante, o CDS tinha boas ideias, tinha muito boas ideias, tive a oportunidade de analisar na altura e reanalisei agora novamente. E depois os Juntos tinham um programa eleitoral que saiu na sexta-feira à noite, que foi tornado público na sexta-feira à noite, que tinha tudo e mais alguma coisa, aquilo nitidamente foi feito por algum técnico, porque tinha tudo e mais alguma coisa, era até demasiadamente maçudo, por vezes pouco concreto, mas só, eu digo que foi feito por um técnico porque, deixe-me só citar aqui um pequeno pormenor, o projeto de Hortas da Águeda, considerando o número de pedidos e tal, e não sei o quê, temos aqui uns quantos lotes previstos para o Parque Urbano da cidade, o referido espaço vai ser constituído por 2 lotes e tal, conforme planta anexa à presente proposta. Ou seja, isto indicia-me que foi copiado até de uma proposta da reunião de Câmara, o que me indicia que terá sido feito não pelo candidato a presidente, mas por algum técnico. Significa isto o quê?
mais do que ter um bom programa, que é sempre necessário, mostrar boas ideias, é necessário demonstrar que temos capacidade de ouvir os outros, capacidade de mobilização e capacidade de executar bem. Eu posso ter a melhor ideia do mundo, que se essa ideia não for bem executada, de pouco ou nada vale. Eu dou o exemplo o candidato Jorge Almeida faz questão de passar os dias no Facebook a dizer que faz muita obra. Mas se nós formos analisar a qualidade das obras que têm vindo nos últimos 4 anos, é uma coisa confrangedora. São empreitadas que nunca cumprem os prazos, que... Eu dou o exemplo ali ao pé do prédio da Caixa, quer dizer, e na chamada Rua das Piscinas, tínhamos um alcatrão de péssima qualidade, que foi repavimentada só porque passava aqui a volta a Portugal o ano passado, e desde o ano passado até esta hora continuam os passeios completamente escavacados, sem estarem concluídos. Ou seja, o que é que me adianta ter ali um grande projeto para aquilo se eu depois não o consigo executar bem? E eu acho que o que as pessoas devem avaliar nos candidatos é mesmo a capacidade de, estando em funções, de cumprirem, porque eu agora podia-me pôr a propor que vou fazer uma ponte nova, ou que vou requalificar a ponte de Lamas, que caiu, não é? Que já está assim há uma dúzia de anos, que agora vou fazer isto e vou fazer um aeroporto, como propôs o candidato a Coimbra há 4 anos. Quer dizer, mas isso não é sério. É uma forma na qual não me revejo de fazer política. Eu podia prometer tudo e mais alguma coisa, ter um programa muito arranjadinho, muito bonito, mas depois, chegando ao poder, como aconteceu com os Juntos há 4 anos, mais de 90% do programa deles não foi cumprido. Mas isso depois já lá iremos no debate das ideias. A verdade é que o CDS também tem ideias, também tem propostas, está na altura de falarmos delas. E está na moda também falar-se de habitação, que é, a par do urbanismo, a grande aposta do CDS-PP para a Águeda. De que modo é que vão ser trabalhadas estas 2 áreas de intervenção? Habitação e urbanismo. E urbanismo. Eu elenquei essa como sendo a medida de maior relevo por um motivo. Porque a habitação... O urbanismo tem sido um tema quente. Este mandato foi um tema quente em termos de urbanismo. Foram vários os erros, na minha ótica, que foram cometidos por alguma falta de rigor. Nem sequer quero lançar aqui qualquer tipo de atuarda sobre a seriedade das pessoas, longe de mim. O facto é que eu sou uma pessoa exigente e entendo que devemos também ser ambiciosos. E a Águeda tem tido, durante décadas, um grande problema. A Águeda, na visão de muitos, resume-se, está atravancada, digamos assim, entre a Estrada Nacional 1, o Rio e a linha do Voguinha. E é aqui este triângulo que tem uma pressão urbanística enorme. E enquanto nós não conseguirmos projetar a cidade, alargá-la, começar a prolongar a cidade para a Sequins, para a Morisca, rasgando uma avenida, rasgando ruas novas, essas obras é que eu gostava de ver. Não é chegar um muro 1,5 metro para trás, tirar uma fotografia e pôr no Facebook a dizer as obras não param no Conselho. Chegar um muro 1,5 metro para trás, isso não é uma obra de relevância, no meu entender, para um Presidente de Câmara. E o urbanismo é das principais funções de uma Câmara Municipal, não tenho a mínima dúvida disso. É importante o turismo, é importante promover o turismo. Não acredito nessa história de promover a marca Agitagda. Nós não somos uma empresa, somos um município que tem de zelar pelo bem-estar dos seus municípios. Não andamos aqui a vender produtos. É obviamente que depois temos de ter uma intervenção e um especial enfoque no turismo industrial, no turismo religioso. Mas o CDS quer uma empresa para o Agitagda, uma empresa municipal para o Agitagda. Exatamente. A possibilidade de, pelo menos perceber se isso é possível fazer e será a melhor forma. No entanto, esta questão do urbanismo, eu já o disse em reunião de Câmara, que a partir do momento em que o município se demite de gerir o seu território, não estamos ali a fazer nada. Porque, para mim, a principal atribuição do município é gerir o território. Isto pode-se construir, aquilo não se pode construir. E a habitação é um problema, toda a gente tem essa consciência, e por isso é que se vão perdoando, se calhar, alguns atentados urbanísticos que têm surgido um pouco pela cidade, porque, pois, não há habitação, olha, deixa fazer. Mas não podemos, só porque temos ali um terreno, não podemos desatar a fazer prédios de 20 andares, porque não somos Nova Iorque. Se temos espaço para a cidade crescer, para a cidade respirar, para ser muito mais atrativa, muito mais amiga do utilizador, digamos assim, amiga do município, temos de apostar por aí, porque a habitação traz pessoas. Vamos pensar num jovem casal. Um jovem casal, quando decide fixar-se num determinado sítio, a primeira questão, porque as pessoas normalmente se fixam, tem a ver com o emprego.
Ora, algo bate mal, nas minhas contas, quando a Águeda está próxima do pleno emprego há alguns anos, mesmo durante a crise de 2011, felizmente não sofreu assim tanto com o desemprego, mas estamos ali próximo do pleno emprego e depois perdemos 1.700 habitantes em 10 anos. Ora, isto não faz sentido. Nós sabemos, por exemplo, que a SACTI são caminhonetas, carrinhas, todos os dias que vêm da Maia com trabalhadores, porque é impossível fixar as pessoas aqui. Logo, se nós pensarmos numa estratégia bem definida para a habitação, que tem N fatores, isto depois até se torna demasiadamente... Mas alguns gostávamos de saber alguns. Sim, mas deixe-me só reter este ponto. Porque ter mais habitação significa ter mais pessoas, significa ter mais impostos, ter mais restaurantes, mais pessoas a ir a restaurantes, ter mais pessoas a ir ao cinema ou ao teatro. Sim, isso tudo sabemos. E a cidade crescer. Eu dou-lhe só um pequeno exemplo. O que é que o CDS pretende fazer? Dou-lhe só um pequeno exemplo. Porque vai oferecer terrenos, vai oferecer casas, vai construir casas, eu não vai acho... arrendar casas. O que é que vai fazer? Eu entendo que é sempre perigoso as entidades públicas mexerem de uma forma demasiado interventiva no mercado. O que as entidades públicas devem fazer é potenciar, criar condições para que os privados possam ir naquela direção. Isto é o que define as políticas públicas. Como é que isso se faz? Faz-se, por exemplo, eu já falei disto até nesse tal programa que eu fui fazendo às sextas à noite, no Sextas Câmara Ação. Eu, por exemplo, via com bons olhos. Isto é uma ideia que pode ser explorada, pode ser melhorada, pode receber contributos, porque, ao contrário de outros, eu marco a minha prestação política por gostar de ouvir os outros, porque gosto de aprender com os outros. E se eles têm uma boa ideia, eu reconheço. Eu não tenho problema nenhum em dizer que a ideia foi do outro ou que pelo menos foi baseada no outro. Infelizmente, nem todos se podem gabar disso, mas eu gosto de estar assim na vida e, sobretudo, na política. Por que não as piscinas municipais, que já eram para ser há 4 anos, mas agora, pelos vistos, é que é. Era para ser há 4 anos, mas agora é que vai ser. Por que não deslocalizá-las, para trás da linha do comboio, eu sei que é um terreno privado, por exemplo, fazer ali uma mini-cidade esportiva com algum estacionamento, que é uma necessidade absoluta de Águeda. Quem trabalha no centro de Águeda sabe disso, é uma necessidade absoluta e é muito bonito nós também virarmos para as ciclovias e para a mobilidade suave, mas o facto é que nós não somos Paris, não somos Copenhaga, nós somos Águeda, temos a dimensão que temos e uma das necessidades das pessoas é estacionamento e é uma das coisas que temos de pugnar, por muito que a Comunidade Europeia depois diga, a União Europeia diga que temos de ir para a mobilidade suave. Cada cidade tem as suas características e eu defendo isso. Tem de haver, de alguma forma, regulada, mas mais estacionamento. Mas, feito esta parte, criar ali uma mini-cidade esportiva, por exemplo. Nesse mesmo terreno... Aquele terreno é um bocadinho acidentado. Sim, mas há formas hoje em dia, os engenheiros conseguem fazer tudo. Mas já estava previsto, isto lá está, isto também não é um plano, não é uma coisa nova, foi uma coisa que eu ouvi, que adaptei porque... Mas uma mini-cidade desportiva ali, a norte da linha de comboio, com uma piscina e com mais quê? O campo da P3, por exemplo, de ténis e futebol e até um de pádel, podia centrar-se ali, no centro da cidade. Há muito espaço para criar, por exemplo, uma residência universitária. Não é preciso uma residência universitária. Já temos no centro da cidade. Sim, mas as casas que foram recuperadas são muito limitadas em termos de capacidade para albergar alunos. Criar ali uma pequena residência universitária que pudesse libertar os arrendamentos do centro da cidade. Ou seja, já libertávamos fogos para o mercado de arrendamento, o que diminuiria a pressão imobiliária no centro da cidade, por exemplo. Mas isto é só uma pequena nota, porque muito mais poderá ser feito, sempre com a ressalva de que é muito perigoso e pode ser pernicioso intervir diretamente no mercado, porque, como vimos no próprio Parque Empresarial do Casarão, esse modelo, a própria CCDR recentemente disse que, bem, isto comprar terrenos a 20 euros e depois vendê-los a 3, coloca-nos aqui algumas dúvidas, porque desvirtua demasiadamente o mercado. A Câmara Municipal não é uma agência imobiliária. Muito bem. Leio nos tópicos das vossas intenções que têm em vista um programa denominado Alcatrão à Porta. Para quem tanto tem criticado o atual Executivo Camarário, pela quantidade de alcatrão que tem aplicado, não é uma promessa estranha? Não. Eu não tenho criticado a quantidade de alcatrão. O que eu entendo é que faz-se uma parangona que se está a alcatroar muito, quando
O atual Presidente da Câmara foi 12 anos Vice-Presidente responsável pelas freguesias e pouco ou nada fez pelas freguesias. Resolveu fazer agora, e muito bem. Tenho as minhas dúvidas sobre a qualidade do alcatrão e dos alcatroamentos e quanto tempo é que aquilo vai durar, mas isso só o futuro dirá. Vamos lá ver se depois das eleições... Mas este alcatrão à porta é alcatrão de qualidade? Obviamente. É para quê? Para pavimentar as entradas das casas das pessoas? Não só por isso. O que está na gênese dessa ideia, e isso é um compromisso pessoal meu, eu não custa-me aceitar que alguém que compra um terreno, submete um projeto, tem rede de água e saneamento, tem eletricidade, paga os seus impostos, tem licença de habitabilidade, não tenha alcatrão à porta. Eu posso lhe dar N exemplos, mas quem me está a ouvir sabe lá em casa que tem os seus próprios problemas. Dou-lhe aqui um exemplo. A Rua da Mata, em Aguada de Cima, é aquela cereja no topo do bolo, porque é impressionante a quantidade de casas que tem, é impressionante a quantidade de casas que poderia ter, lá está, potenciar a habitação. Ora, se nós não infraestruturamos, se não criamos condições, como é que depois esperamos que as pessoas possam vir? A própria Rua da Canada, que é quase uma instituição já no Conselho de Águeda, quem nunca ouviu falar da Rua da Canada, que curiosamente, depois de tanto tempo, à semelhança de há 4 anos, teve lá as máquinas, mas já houve um pedido de suspensão da empreitada, que é uma coisa que continuamos a achar estranhíssima, esta relação, esta permissividade com algumas empresas de empreiteiros, e esta proposta prende-se com isso. Se a pessoa tem a casa legalizada, se pagam os seus impostos, para mim, em 2021, não faz sentido que não tenha alcatrão à porta de casa. Eu dou exemplo, eu ouço muitas vezes os moradores da Rua da Mata, eu dou este exemplo porque é o mais simbólico, mas há muito, infelizmente, por todo o concelho. No verão é um pó que não se pode, no inverno é lama que é uma desgraça. Isto em 2021 não pode ser. Eu entendo que devemos definir bem as nossas prioridades. Eu próprio gosto muito de estar com os meus amigos, gosto de festa, mas entendo que há prioridades. E o bem-estar das pessoas no dia-a-dia é muito mais interessante e importante do que qualquer tipo de positividade que se possa fazer. Fazem-se muitas, se calhar reduzir aqui ou ali, para libertar então montantes para o bem-estar diário das pessoas, que é isso que me preocupa. Muito bem. Ao nível de parques fluviais, o CDS dá 4 anos para concretizar a requalificação de todos. Sim. São muitos. São muitos, mas notou-se, e eu tive a oportunidade de chamar a atenção ao Presidente, mas neste caso até creio que foi ao seu Vice-Presidente, numa reunião de Câmara, porque na altura, quando começámos os confinamentos, na pandemia, eu atempadamente disse, era uma boa altura, isto em fevereiro, março, era uma boa altura para começarmos a pensar em requalificar os parques fluviais, porque com a proibição de saídas dos concelhos, com confinamentos, etc., tínhamos a oportunidade e viu-se que houve muita gente que não podendo sair do concelho, optava por ir ao Parque da Garganta em Valongo, ir ao Alfosqueiro, ir ao Sotorrio, que parte o coração ir lá cada vez que se vai lá, e eu entendo que temos de valorizar o nosso património. E esse é um património que nós não podemos descurar. Há fins de semana que me deixam extremamente satisfeito, em que o Parque Fluvial do Alfosqueiro está à pinha, perdoem-me a expressão, mas creio que temos potencial para muito mais. Ora, se as pessoas têm dificuldade em estacionar, têm dificuldade em lá chegar, têm dificuldade em infraestruturas, não há casas de banho, não há um bar, não há um restaurante, torna-se difícil. E eu entendo que era importante, até porque infelizmente, nem todas as pessoas têm hipótese de ir para o Algarve, ou para a Barra, ou para a Costa Nova, e têm um parque fluvial dentro do seu concelho, do qual podem usufruir, e isso faz parte do bem-estar da comunidade. Quando defendem a requalificação de várias zonas industriais do concelho, Fermentelos, Barro, Raso de Paredes, Barrozinhas, Raso de Travassou, estão a pensar exatamente em quê? Sobretudo, um especial enfoque em dar condições a que diversos terrenos que se encontram nesses espaços, muitos deles têm uma empresa aqui, depois têm 2 ou 3 lotes que estão em branco, e depois têm mais outra empresa do outro lado, e eu acho que houve um enfoque sem resultado, infelizmente,
no Parque Empresarial do Casarão e fomos-nos esquecendo dos nossos empresários, porque o Parque Empresarial do Casarão surgiu com a bandeira da SACT, ou seja, uma empresa estrangeira, e não nos podemos esquecer dos nossos empresários que tantos impostos pagam, e pagam demasiados, se calhar, e entendo que eles merecem que essas zonas industriais sejam potenciadas. E depois há os mínimos dos mínimos. De cada vez que eu passo pelo Raso de Paredes, não entendo como é que aquele alcatrão está assim há tanto tempo, e depois uma coisa muito simples, que é uns simples passeios, não há passeios. E se passarmos lá entre as 8h30, 8h30, e a partir das 5 até às 6, 6h30 da tarde, há um sem número de pessoas que têm de ir pela valeta, depois vão um bocado pela estrada, depois vem um carro com excesso de velocidade e ele já tem de se A ideia desviar. é infraestruturar. Exatamente, para poder potenciar. E depois, com alguma diplomacia económica que é extensível ao Parque Empresarial do Casarão, que infelizmente está a definhar de dia para dia, tentarmos reverter esta debandada de empresas que infelizmente tem havido. E eu tenho notado isso, porque tenho falado com muitos empresários. No Casarão, por exemplo, muitos me dizem que se tivessem rodinhas, que tiravam de lá as empresas, daí que eu entenda como estranho que se continue na fase 2 e o Parque Empresarial do Casarão, mas a fase 1 é o que é, e permita-me já agora meter aqui a deixa, no próprio programa eleitoral dos Juntos de há 4 anos, era afirmado que o Parque Empresarial já se encontra vendido e comprometido. Atualmente, o PEC Águeda encontra-se totalmente vendido, estando a sua ampliação já comprometida a 90%. E não é isso que eu tenho verificado de todo. Nas reuniões de Câmara, os assuntos, quando chegam sobre o Parque Empresarial do Casarão, regra geral, têm sido para desistências de negócios prometidos. E isso deixa-me triste. Uma das propostas do CDS é a criação de uma empresa municipal que possa girar em torno da recolha de lixo, da limpeza municipal, do parque de máquinas, que a Câmara de momento não tem, e do Agitagda. Isto parece um bocadinho igual ao que se faz em Cantanhede, com a Inova. Exatamente. Eu entendo que os bons exemplos são para copiar e adaptar. Está tudo inventado. Não é que esteja tudo inventado, mas muitas das vezes nós perdemos energias na tentativa da inovação. Somos os primeiros. Mas nem sempre ser o primeiro significa ser a melhor solução. E eu, como disse, não tenho problema nenhum. Se vejo alguém a fazer uma coisa bem, não tenho problema nenhum, adaptando à nossa realidade, como é óbvio, de adotar essa ideia. Como digo, essa questão que nós temos no nosso programa é um estudo. Eu não tenho... Percebo uma coisa. Isto é sempre inglório estar a concorrer a um lugar, porque eu não tenho um gabinete de estudos, eu não tenho arquitetos, eu não tenho engenheiros, não tenho... Ou seja, torna-se difícil. Eu gostava de ver essa discussão, gostava de estudar aprofundadamente e ter a possibilidade de pagar para ver um estudo de viabilidade económica, nomeadamente para a recolha de lixo, para a limpeza de edifícios. Eu, sobre a limpeza de edifícios, já várias vezes em reunião de Câmara, e isso foi publicado na comunicação social, entendo que para ter casos como o da Baeva, mais vale ser o próprio município a assumir isso. A recolha de lixo, há 4 anos que andamos a fazer renovações de contrato. Agora temos feito ajustes diretos e a única alteração que vai haver é que o preço passou de 20 e poucos euros a tonelada para mais de 45 a tonelada. A empresa vai ser exatamente a mesma, porque o consórcio de municípios é que ia ser, porque isso é que ia ser, e toda a gente tem essa percepção lá em casa que os contentores não são limpos regularmente, os circuitos não são todos feitos e há uma permissividade por parte da Câmara Municipal. Se calhar era a altura de revermos isso, porque são... Neste momento, mais de 700 mil euros por mês só para a recolha. Ou seja, depois com o tratamento, estamos a falar de mais de 1,5 milhão. E a limpeza é igual. Nós tivemos o caso da Baeva, que não pagava os seus trabalhadores. A limpeza não era feita. E o município via-se de braços e mãos atados. Ou seja, por que não contratar trabalhadores? Eu sei que dá mais trabalho, mas é para isso que o Executivo é pago. Tentar fazer concursos para que houvesse essa limpeza municipal. A questão do Agitagda, nós se pegarmos no exemplo de Santa Maria da Feira, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira constituiu uma empresa municipal para gerir o Perlim e a Feira Medieval. E é uma fonte de receita enorme para o município.
não é profissionalizada, não foi entregue a privados, mas tem uma empresa municipal que se dedica única e exclusivamente para aquilo, porque neste momento o Agitagda é vítima do seu próprio sucesso. O Largo 1º de Maio é pequeno demais para o Agitagda. Haveria a possibilidade, no meu entender, de promover essa discussão, eventualmente aquele pedaço de relevado que é ao lado onde se costuma montar a tenda, os comes e bebes serem aí, até com umas barraquinhas fixas de madeira ou alguma coisa assim do género. Uma ideia que eu gostaria de ver discutida, que tecnicamente parece-me que é viável, é do outro lado do Instituto da Vinha e do Vinho, onde se propugnava o tal Parque da Cidade, por que não fazerem um agitódromo, por exemplo? Parque urbano. O Parque Urbano, exatamente, por não fazerem um agitódromo com um palco fixo e dizem, mas isso é ao pé do rio e depois há cheias. Em Coimbra também há cheias e o chamado Queimódromo, que é o parque, agora não me recordo o nome, mas creio que é Parque da Cidade ou Praça da Canção, assim é que é, também tem um palco fixo, um bocadinho elevado. E por que não? E até permite durante o ano também receber alguns concertos, ou seja, há aqui muitas ideias que podem e devem ser discutidas. Obviamente que isso, do ponto de vista técnico, eu assumo a minha limitação. Isto são ideias em bruto que depois, se me disserem assim, tecnicamente é inviável, é impossível, pois... E quando falam em potenciar o Agitagda, aumentando o investimento, mas sobretudo a receita, qual é a ideia? É ainda mais festa, mas paga? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Contas redondas, assim, por baixo até, por muito que não se queira admitir, o Agitagda custa à volta de 1 milhão, em circunstâncias normais, antes de Covid, custa 1 milhão, porque, assumidamente, nas últimas contas... E o CDS quer que o investimento seja maior? Até pode ser maior. O que me preocupa neste formato do Agitagda é 1 milhão a troco de nada. As receitas do Agitagda, regra geral, cifram-se nos 30 mil euros ou pouco mais. E onde é que são buscar as receitas? É à publicidade? Por exemplo. E aos bilhetes? Aos ingressos? Os ingressos é difícil. É um tema sensível porque as pessoas habituaram-se a que o Agitagda seja gratuito e é muito difícil, sem perder parte do sucesso, pôr o Agitagda a pagar. No entanto, eu focava-me mais para um trabalho de campo em que pudéssemos potenciar o Agitagda junto de grandes marcas. O naming é uma situação interessante a rever, porque não? Agitagda Mel, ou Agitagda Nós, ou seja o que for, como é o Nós Alive, não é? Dizem, perdemos a identidade. Bem, mas na verdade, se formos a ser rigorosos, os chapéus de chuva também não eram uma identidade da Águeda. A identidade da Águeda são as fechaduras, são as bicicletas, é o espumante, é o cerâmico, logo... O leitão. O leitão, exatamente. Que a bairrada, neste caso a mielhada, nos ultrapassou largamente, mas isso dava para outra discussão. E eu vejo, por exemplo, uma solução que eu já sugeri ao Sr. Vice-Presidente. Eu via com bons olhos, por exemplo, a Rua Luís Camões, durante uma semana ou durante todo o evento, isso depois é uma questão negocial, isso são pormenores, ter chapéus vermelhos da Coca-Cola, passa a expressão, passa a publicidade, peço desculpa, mas... E a Coca-Cola investia e tínhamos ali algumas centenas de milhares de euros. Na semana a seguir eram chapéus verdes e eram da Heineken, ou da Carlsberg, ou da Frisa, ou fosse o que fosse. Ir por aí, isto são só ideias soltas, mas há muito que se pode potenciar para obter mais receita, com determinados espetáculos, com um conjunto de situações, porque custa-me sempre dar 1 milhão praticamente a fundo perdido, o que dá 46 euros a cada município todos os anos. Ou seja, quando se diz que o Agitagda é gratuito, é uma falácia, porque ele custa 46 euros a cada município. Por isso eu gostava de ver estas discussões, mais do que a cor da gravata nos cartazes, mas nem sempre é fácil. E ao nível da saúde, a proposta do CDS é a criação de um Conselho Municipal de Saúde. As pessoas já não estão fartas de tanta teoria? Eu acho que sim. Eu confesso que custa... Não era melhor pegarem numa determinada quantia e dizerem assim, está aqui este dinheiro X para comprarem este equipamento de diagnóstico Y? Talvez fosse melhor, ou não? Admito que sim, mas a questão, como eu ia para dizer, eu custa-me sempre, às vezes, nas Assembleias Municipais, bem, vamos aqui discutir este tema, vamos criar uma comissão.
Pronto, a Comissão, e a Comissão reúne, e a Comissão... E de vez em quando lá sai assim uma resolução ou outra, mas depois sem grande efetividade prática. No entanto, o Conselho Municipal de Saúde, mais uma vez copiando o bom exemplo, de Coimbra, por exemplo. Em Coimbra tem funcionado muito bem. Há um representante da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Médicos, do município, etc, etc, etc. Bom, E tem funcionado bem. O que me preocupa mais... Coimbra é Coimbra. Coimbra Claro. É quase a capital da saúde em Portugal. Por isso é que temos de adaptar às nossas realidades. Mas relativamente a nível de saúde, custa-me... Nós pagamos obras no hospital, também são obras de Santa Engrácia, pagamos obras no Centro de Saúde, de Águeda, construímos uma unidade de saúde familiar em Águada de Cima e depois chegamos ao ACES, porque, pelos vistos, há ali uma quesília pessoal qualquer entre o Presidente da Câmara e o Presidente do ACES, segundo me consta, e depois temos o problema que temos nos variados sítios com médicos de família. Então, nós só pagamos, não temos direito a reivindicar. Nós substituímos ao Ministério da Saúde, neste caso, e depois não temos direito a reivindicar. Eu relembro que o posto da GNR de Arrancada, por exemplo, devia estar a pagar renda desde 2017 e tem sido zero. Mas, no entanto, nós ainda recentemente atribuímos um carro elétrico à GNR para fazer a patrulha. GNR essa que depois nos cobra a segurança no Agitagda. Quer dizer, nós não podemos servir só para pagar, temos de ter aqui algum critério. E a questão da saúde, não deixa de ser curioso que a questão do médico de saúde de Belasaima, Castanheira e Agadão. Eu estive lá em novembro de 2019, onde o Sr. Presidente da Câmara disse, por uma questão de semanas isto fica resolvido. Mais valia não ter dito nada, dizia, vou fazer os possíveis. Mas não deixa de ser curioso que promete em Belasaima que vai resolver, promete na Borralha que vai resolver, promete em Barroco que vai resolver, mas depois constrói uma unidade de saúde familiar de uma das integrantes da sua lista à Câmara, onde é médica. Os médicos estão a passar os doentes todos, os utentes todos, para se centralizarem em Águada de Cima e a Câmara diz o Dr. Pedro Almeida do ACES é que é muito mau aqui na saúde. Eu esta parte confesso que não consigo perceber esta lógica, mas não me quero alongar nesta discussão, mas há efetivamente muito a fazer, até porque temos uma série de pontos da descentralização de competências que o Governo quer passar, não só na saúde, como noutras, e não creio que estejamos todos preparados para a série de assuntos que vamos herdar do Governo. Vamos ao ambiente. A Polis da Ria de Aveiro é uma entidade responsável pela frente costeira e lagunar que vai de Esmoriz a Mira e de São Jacinto à Quinta do Barco, à praia fluvial da Quinta do Barco, em Severo do Voga, abracando, naturalmente, a pateira de Fermentelos. Não teria mais lógica a criação de uma entidade exclusivamente formada por Águeda, Aveiro e Oliveira do Bairro que tutelasse a nossa pateira? Não sei se... Eu sou muito contra estes aglomerados. Como disse há pouco, a comissão disto, a comissão daquilo, porque depois discute-se muito, debate-se muito e depois faz-se muito pouco. Eu entendo que Águeda é o município que tem mais responsabilidade nesta questão da pateira, é que tem mais responsabilidade porque é o que tem mais margem. Tem a ter também a capacidade de, junto da Aveiro e Oliveira do Bairro, sensibilizar para que possam, juntos, e aí sim, juntos, irem a Lisboa, nem que seja todas as semanas. Um Presidente de Câmara serve para isso. Não serve para tirar fotografias no Facebook, serve para ir todas as semanas a Lisboa tentar obter coisas boas para o seu Conselho. Neste caso, o Presidente da Câmara não deveria largar o Ministério do Ambiente, não deveria largar o Ministro do Ambiente e ia lá todas as semanas ao gabinete dele. Tem de tratar da pateira, tem de tratar da pateira, tem de tratar da pateira. E ao das obras públicas, tem de fazer aqui a ligação à Águeda Aveiro, tem de fazer a ligação à Águeda Aveiro, que acaba por cair no colo, vamos ver se ela é feita, espero que sim, mas acaba por cair um bocadinho no colo do atual Presidente. O certo é que eu entendo que o Presidente da Câmara deve pugnar em Lisboa por fazer mais por cada concelho. E uma das coisas que eu gostava de ver no âmbito do ambiente, tanta coisa teve. Aquela rigueira de Casal de Álvaro é uma coisa alucinante, porque praticamente todas as semanas tem descargas. O Sértimo, a pateira. Basta abrirmos o Facebook e vermos as várias denúncias que há. Só que eu tenho pena. E o CDS-PP quer equipas de proteção civil atrás dos poluidores. O que eu preconizo é, no âmbito da proteção civil, criar equipas, porque senão tem de haver aqui rotatividade, criar equipas de piquetes que possam ir pelos vários cursos de água, por várias zonas que estão perfeitamente identificadas,
para tentar dissuadir os infratores ou, se dando conta de uma descarga na hora, tentarem atuar logo, chamando o CEPNA, porque nós sabemos que, nesta história do ambiente, eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo na Pateira de Formentelos em que digo e repito agora mesmo, são demasiadas entidades a superentender aquilo, depois é uma complicação cada vez que se quer fazer alguma coisa. Creio que podia ser dissuador, podia não resultar na perfeição, mas creio que algo deveria ser feito. Na educação, quais são os coelhos que o CDS pretende tirar da cartola? Vejo que há a intenção de se apostar numa rede de transportes escolares e no reforço de psicólogos. E pergunto, não é manifestamente pouco? É o que eu lhe disse há pouco. Não só as pessoas vão receber o programa eleitoral dentro de poucos dias no correio, isto é sempre uma questão em construção. Eu gosto de receber os inputs de todas as pessoas e são meros exemplos por um motivo, porque eu não posso querer construir a casa pelo telhado. Isto é muito bonito, as crianças terem tablets, mas depois nós vamos às escolas, as crianças têm de se levantar 2 ou 3 horas antes de começarem as aulas, os transportes falham. Na hora da refeição, têm massa com massa e assim um bocadinho de peixe ou um bocadinho de carne. E se nós não temos o básico, não podemos depois criar aqui grandes planos para a educação. Vamos primeiro cuidar do básico e depois sim, então, apostar em diversas medidas que podem ser potenciadas com as novas tecnologias, etc., recebendo os contributos de quem lá está. Eu não sou professor, sou advogado de formação, a sensibilidade que tenho da escola é do meu filho, que começou há poucos dias, ou seja, eu não posso perceber, um Presidente de Câmara não pode perceber de obras, não pode perceber tem de receber os diversos contributos e ter a capacidade de ouvir, e é isso que eu acho que também tem faltado. E eu ouvirei quem tiver de ouvir. O que eu enviei acabou por ser meramente exemplificativo, porque entendo que, por exemplo, na educação falham estes 2 fatores, transporte e alimentação. Se falha o básico, não posso estar a prometer o resto. Primeiro tratar deste básico. E essa rede de transportes poderia muito bem interligar com uma solução de mobilidade que também eu falarei oportunamente. Era aí que entrocava a próxima questão. A rede de transportes também está nos vossos propósitos. Vejo que a ideia é criar um centro coordenador de transportes a céu aberto no Parque do Mercado Municipal e daí surgirem veículos elétricos para toda a cidade. Certo. E para as freguesias, o modus faciendi será o mesmo? Exatamente. Eu creio que será. Obviamente, eu tenho de dizer, não tenho estudos de viabilidade financeira, não tenho essa capacidade, como disse, não tenho gabinetes técnicos a trabalhar para mim, mas não deixa de ser... Mas a ambição era comprar a ambição era, veículos elétricos? Exatamente. E por que não pequenos veículos elétricos? Que criassem circuitos em que, sabemos que às 8h30 ou 9 da manhã... Saíam para o centro de saúde? Saíam de Massinhata, e depois, dentro da cidade, se tivessem essa base, eu digo no mercado municipal, mas pode ser aproveitar a estação de comboios no centro de Águeda, criar ali... Acho que há um plano qualquer que está no segredo dos deuses, pelos vistos, mas há ali um plano qualquer para requalificar o largo da CP? Para qualificar esse largo, trazer o centro de caminhonagem para ali, por exemplo, e podia ser o centro aí. Eu falo no mercado municipal porque tem muito estacionamento. Porque eu vejo, por exemplo, uma pessoa que venha de Formentelos e que trabalha no centro de Águeda, estacionava o carro no mercado municipal e sabia que, no máximo, dentro de 5 minutos, passava um minibus elétrico que ele levaria à alta da cidade. Por exemplo, porque não? E de 5 em 5 minutos sabíamos que havia autocarros a passar e libertava, até por uma questão ambiental, porque eu não consigo perceber como é que apostamos na descarbonização e depois andamos com sentidos proibidos em que os carros andam às voltas no centro de Águeda, não consigo perceber. Nas freguesias exatamente igual. Eu sabia que havia um autocarro, vamos supor, às 9 da manhã, e haveria outro que ao meio-dia regressava. E depois às 2 da tarde a mesma coisa. Ou seja, quem tivesse uma pessoa com dificuldades de locomoção, quem tivesse de ir às finanças, ao centro de saúde, fazer qualquer coisa, teria essa possibilidade. Era uma coisa que eu gostava de ver discutida. Aproveito o facto de seres um homem do direito e da justiça para te fazer uma pergunta. Aqui há uns 20 anos falou-se na possibilidade de Águeda construir um novo tribunal e, na altura, chegou a falar-se na possibilidade do mesmo ser implementado na antiga Guerra e Cruz, onde depois foi construído o Centro de Artes de Águeda. É uma necessidade de Águeda um novo tribunal? Eu creio é que o problema do tribunal, mais do que as infraestruturas, não é o pior caso do país. Obviamente que seria ótimo ter um edifício novo, mas não será dos piores do país. Em termos de número de processos, creio que, com a perda do juízo de instrução criminal, com a perda de várias valências, creio que temos de ver se justificaria ou não.
porque, e lá está o tal planeamento da cidade, para nós fazermos crescer a cidade, por que não? Dou um exemplo, assim que me lembrei agora. As antigas instalações da FAMEL, uma vez que o tal Museu da Indústria nunca foi para lá, várias vezes se falou nisso, mas nunca foi para lá, mas quem diz esse terreno, há outras soluções, para o lado da Lagoa, por exemplo. Eu gostava de ver uma cidade que tivesse as escolas, um hospital, a GNR, um tribunal, e tudo dentro, ou seja, era um loteamento de serviços. Isso é que faz sentido, em vez de umas coisas desgarradas. E aí poderíamos ordenar novamente o centro da cidade. O tribunal, estando numa zona nova, já faz parte da paisagem. Eu entendo que enquanto o edifício se mantiver em condições, creio que não haverá grande necessidade de o alterar. Estamos a menos de 20 dias das eleições. Qual é o comentário que te merecem os outros 5 candidatos à liderança da Câmara de Águeda, a começar desde logo por Jorge Almeida, o candidato do teu antigo partido? Eu ia agora desautorizar o Jorge. Ia começar ao contrário, porque a verdade é que tenho visto algumas coisas do Francisco Vitorino, do professor Francisco Vitorino e do PS, que tem apresentado ali uma medida ou outra. Os outros partidos mais pequenos não tenho ouvido tanta coisa, confesso. Mas quanto à questão dos juntos, eu no outro dia estava a ouvir a entrevista do atual Presidente, aqui nesta mesa, e depois até tive de ir ver a data, porque pensei que estava a ver o debate, porque eu tinha visto o debate das autárquicas há 4 anos no Cineteatro, depois até fiquei ali baralhado com as datas, porque voltámos ao agora é que vai ser. O agora é que vai ser, que é uma coisa que eu já tinha ouvido. Eu ouvi a entrevista de Jorge Almeida e pensei, mas eu já ouvi isto em algum sítio. E eu, se me permite, disse muito telegraficamente, tenho aqui o programa eleitoral dos Juntos de há 4 anos, que foi disponibilizado no Facebook na sexta-feira à noite, antes das eleições de domingo, e desafio as pessoas a lembrarem-se se já ouviram isto em algum sítio. Para já, fala no índice de transparência municipal, que caímos a pique, e uma das propostas que eu tenho, que é muito simples, é, no próprio site da Câmara, ter disponibilizado todas as obras municipais, quem são os empreiteiros, qual é o prazo de execução, quais é que são os atrasos, qual é que é o preço. Isso é que é a verdadeira transparência. As reuniões de Câmara serem transmitidas, para perceber o que é que se passa nas reuniões de Câmara, porque é um órgão executivo que deve ser transparente. Depois, os espaços do cidadão foram anunciados com pompa em 2016, só começaram a funcionar em finais de 2019. O próprio pagamento às juntas de freguesia foi muito complicado. Depois, se formos eleitos, iremos propor a nomeação da figura do provedor da qualidade de vida do município. Não tenho qualquer indicação de que isto tenha acontecido. Esta é particularmente interessante. Assumimos dar continuidade ao orçamento participativo de Águeda e iremos concretizar todos os projetos vencedores e promover novas edições. Os orçamentos participativos, foi das primeiras coisas a acabar assim que os juntos tomaram posse. Não obstante, ainda faltarem algumas obras para concluir destes orçamentos participativos. Nos últimos meses temos assistido a um desgarrar de inaugurações de obras que vinham dos orçamentos participativos anteriores. Orçamento participativo, que volto a sublinhar, os juntos acabaram. Depois continuamos aqui com sempre aqueles chavões, as Smart Cities, a Human Smart City, que eu acredito que, por exemplo, se calhar em Blasaima e em Massinhata, em Fermentelos, a Smart City pouco diga às pessoas. Eu creio que devemos focar mais, é mesmo no bem-estar diário das pessoas, do que usar estes chavões. Iremos investir no alargamento do acesso a redes de Wi-Fi gratuito, a política fiscal para atrair pessoas e empresas. Não deixa de ser irónico ter aqui a questão das empresas. Eu já tive a oportunidade e remeto para um Sextas Câmara Ação, está disponível na minha página de Facebook, em que falo da política fiscal. Não vou abordar aqui porque é demasiado maçudo, mas não deixa de ser uma falácia. Depois, reduzir em 20% as emissões. Quando andamos a alterar os sentidos de trânsito, há cada vez mais trânsito, menos estacionamento. Acho que mais poluição há, pelo menos no centro da cidade. O sistema de iluminação inteligente com recurso à tecnologia LED, começaram-se agora a pôr algumas luminárias LED nos últimos tempos. Depois, a mobilidade entre a Conselhia era o programa Voa Águeda, um sistema de transporte a pedido em parceria com a Transdev e as juntas de freguesia, nada foi feito. Sistema integrado de gestão de transportes públicos e estacionamento de Águeda, com base nos sensores que colocámos no GICA.
com a construção do canal bypass, agora é que vai ser o parque urbano da cidade. Depois a questão da ADRA, que o Sr. Presidente também, e recandidato, falou aqui nesta entrevista, diz onde a Águeda terá de ocupar o lugar que merece nesta parceria. Também não vimos nada, nem o processo em tribunal onde iríamos exigir os montantes que estão para trás. Agora é que vai ser o Mercado Municipal e o Museu da Indústria, na Canário e Lucas. Já foi assumido que a Canário e Lucas nem pensar, mas estava aqui. O mercado também durante 4 anos, também pelos vistos é muito difícil. O próprio mercado acaba por ser 5 milhões e tal, com previsão para 3 restaurantes. Acho que é uma coisa completamente desproporcionada à realidade da Águeda. Vamos esbanjar dinheiro, com muito menos dinheiro fazíamos uma coisa muito mais interessante. Estudar pacote de incentivos e isenções, urge desenvolver um plano estratégico municipal da cultura, o tal Museu da Indústria, que nunca viu a luz do dia, o turismo industrial, fazer obras de requalificação na Biblioteca Manuel Alegre para requalificar o edifício e ser mais eficiente do ponto de vista energético, a requalificação da Escola Secundária Adolfo Portela. Está difícil também, parece o hospital. A educação continua a ser a grande aposta. Na Adolfo Portela, nem uma simples cobertura se conseguiu lá meter para os alunos não estarem à chuva. Estamos quase a chegar ao final. São só mais 2 ou 3 coisas muito, muito interessantes. Quanto ao comboio histórico e às unidades locais de proteção civil, reconheço, foi feito um bom trabalho. Sim, senhor, também nem tudo poderia ser mau. Depois acho interessante falarem aqui até na questão do turismo no Golden Tulip, que agora é em Gold Hotel, que se tem queixado abundantemente da prestação da Câmara. Depois, a questão do PEC já falei. O Driving Range, também cá estava o Driving Range, também já caiu. A piscina municipal, agora é que é outra vez, já que estava. Estamos a esgotar o nosso e pronto, tempo. mas muito haveria para dizer. Isto estará ainda disponível online. Se quiserem, eu também posso enviar. Uma última mensagem para o eleitorado. Uma última mensagem. Eu receio, tenho um grande receio, que com todas estas confusões, estas gincanas políticas, na qual não me incluo, porque eu, como disse, mantenho o meu rumo, mantenho o meu caminho, não precisei de nenhuma boia salva-vidas para me agarrar a nada, porque não estou agarrado a nada. Tenho receio da abstenção, em que as pessoas vejam, isto já cheira muito mal, nem vou lá, porque isto é tudo a mesma coisa. Queria-vos dar uma palavra de esperança, de incentivo, para que vão votar. A palavra que eu mais tenho ouvido, e daí ser o nosso slogan, é que a Águeda precisa mesmo de uma mudança. Precisa de uma mudança nas pessoas, porque é os que um estava na Assembleia, o outro era presidente, o outro era vice, agora é o outro que é vice. São sempre os mesmos agentes. Acho que está na altura de dar oportunidade a pessoas novas, com ideias novas, para respirarmos um bocadinho e mudar um bocadinho o paradigma de fazer das políticas, mas sobretudo da forma de estar na política. Uma última pergunta para dentro, para nós. Qual é o compromisso do Antero Almeida com a imprensa regional, sabendo-se que o papel da comunicação social tem sido, invariavelmente, o de promover e de projetar a Águeda? Sim, sim. Aliás, estas próprias iniciativas, quando eu estive na outra entrevista há 2 anos, creio eu, em janeiro, fiz questão de ressalvar isso. Acho que estas, sobretudo, por exemplo, este exemplo da Soberania TV tem sido um exemplo paradigmático. Creio que são de apoiar. Na própria altura da pandemia, percebo que os jornais locais sofreram bastante, como todos sofreram, até a nível nacional. Houve um pacote de apoio, inclusivamente, do Governo para os órgãos de comunicação nacionais. Fiz questão também de referir isso numa reunião de Câmara, porque entendo que devemos equitativamente, para não haver aqui qualquer tipo de favorecimento, ou seja o que for, equitativamente apoiar a imprensa local. Há dificuldades, cada vez as coisas são mais pirateadas, são mais partilhadas, é difícil para os jornais sobreviverem, têm os seus profissionais que fazem um trabalho digno e creio que merecem ser apoiadas. Uma última nota que eu tenho a dizer, que já disse ao Jorge, normalmente quem está a concorrer a um cargo e na oposição tem mais dificuldade de tempo de antena, até porque temos uma Câmara Municipal que agora nos brinda com boletins municipais, ou seja, propaganda há muita. Fiquei ali um bocadinho incomodado de ver que todos os candidatos têm uma página de entrevista e o atual Presidente, que tem tempo de antena em todo lado e mais algum, teve 2, mas isso é só uma pequena nota. Por acaso, o candidato Antero Almeida também teve 2 páginas. Uma foi no dia 14 de abril, a dizer que não mudou nada, não se contradisse e que não deu cambalhotas de oportunista, e outra foi no dia 28 de julho a dizer que era o único militante do PSD que era candidato a Presidente da Câmara da Águeda. Portanto, foram
duas páginas também. Mas não foi na mesma edição. Não o foi na mesma candidato edição. do CDS-PP. Antero Almeida, foi um prazer receber-te na Soberania TV. Fazemos votos, fazemos figas mesmo, para que a campanha eleitoral seja suficientemente esclarecedora dos principais assuntos que tocam a Águeda e aos agdenses. E muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Chegamos ao final da entrevista com Antero Almeida, convidado do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Águeda. Seguir-se-ão as entrevistas com Milton Matos, da CDU, no dia 9 de setembro, Rui Melo, do Chega, no dia 14 e Francisco Vitorino, do PS, no dia 16. Conversas para acompanhar no Facebook, YouTube e Spotify. Muito boa noite.